Muito bem, estamos aqui com o Gilson Ricardo, ele é um grande comunicador, é repórter, é comunicador. Estávamos ainda conversando há pouco tempo, ele narrou outro dia, o garotinho passou mal aí, tem um probleminha com a voz, ele narrou. É um faz tudo, mas com muita competência. Ele tem uns botõezinhos aqui, quer que ele narre, ele narra, quer que ele fale de matéria, ele fala de matéria, quer que ele fale de estrutura, ele fala de estrutura. Gilson, você, na Rádio Globo, quanto tempo de Rádio Globo? 33, vou fazer 34 agora. Por isso que você sabe tudo, né? Eu não sei tudo, porque no rádio você nunca sabe tudo, essa é a grande realidade, né? Eu comecei na difusora de Petrópolis, e aí é que você faz tudo. Lá você tem que estar, precisa de um repórter, precisa estar pegando fogo num prédio, vai fazer incêndio, vai fazer enterro de uma autoridade que morreu o prefeito. Aí você vai aprendendo. O rádio é uma escola, essa é a grande verdade. Eu aprendi muito, né? Eu vim para a Rádio Globo em 76, vou fazer agora 34 anos, como eu te falei. O Valdir Amaral que me trouxe para a Rádio Globo, eu aprendi muito mais. Foi o Valdir Amaral que te trouxe para a Rádio Globo? Ele me ouviu transmitindo um jogo lá em Petrópolis, de futsal, na época era futebol de salão, hoje passou a ser futsal. E ele perguntou a um amigo meu que Você transmitindo, você narrando? Narrando o jogo. Então ele você tinha um sonho de ser narrador? Não tinha sonho de ser narrador, eu era narrador. Você era narrador? Na difusora. Na difusora. Não tinha um sonho de trabalhar na Rádio Globo, porque sinceramente nunca passou pela minha cabeça. Eu achava que eu não tinha essa capacidade de trabalhar na Rádio Globo. Como é que pode? Aí o camarada ouviu você no rádio? Na Rádio Globo, eu era ouvinte da Rádio Globo. Você era fã de quem na época? Na Rádio Globo, Valdir Amaral. Do Valdir Amaral. Depois o Jorge Cury foi pra Globo, Saldanha, aí ficou aquele... Você gostava do Saldanha? Muito, meu amigo, o Saldanha. Se eu for falar do Saldanha, eu vou chorar aqui. Não. O Saldanha, ele eu tenho todos os livros. É meu amigão, uma pessoa muito humilde, muito simples, me ensinou muito. Bom coração, nossa, caráter 10. Espetacular, me ensinou muito, aprendi muito com ele. Um grande ídolo, um cara que falava 8 idiomas, uma simplicidade da toda a prova, qualquer lugar que chegava, parava com todo mundo. E o Jorge Cury, né, pra mim, o maior locutor de todos os tempos. Pra mim também. Bateu o Jorge Cury até hoje. Pra mim foi o Pelé do rádio, Jorge Cury. E também foi um grande amigo meu. Outro dia eu chorei, Gilson. Eu vi o Cury se despedindo no YouTube. Eu botei lá e ele... São 18 minutos e lá vai fumaça de segundos. E ele se despedindo aí... Ele até cita um texto daquele escritor baiano. E ali a gente viu... É porque eu sempre muito acostumado a ouvir o Cury de maneira efusiva, de maneira... Aquela voz inconfundível. Nossa, e de repente o Jorge Cury ali desabafando, rapaz, naquele momento de despedida. Parece que um Botafogo e Vasco. Você trabalhou nesse jogo? Eu trabalhei nesse jogo. E foi até uma surpresa, porque ele guardou isso a 7 chaves. Ele fez essa despedida sem ninguém saber o que ele ia falar. Porque houve um problema com ele lá na rádio, quer dizer, ele foi no Chacrinha no sábado, recebeu o troféu Pedro Guerreiro, lá das mãos de Chacrinha, o melhor locutor do Brasil. E na semana seguinte ele saiu da Rádio Globo, de maneira meio estranha, porque a direção achou melhor mandar embora, aquelas confusões. E ele ficou muito magoado com isso. Porque ele era a Rádio Globo e a Rádio Globo era ele. Se confundiam as marcas, né? E ele era uma pessoa maravilhosa, um cara espetacular, um narrador fantástico, como eu te falei, o maior de todos, dava vida ao jogo, porque o narrador tem que saber dar vida ao jogo. Aí chegar lá, pegar o microfone e narrar. Isso aí qualquer um faz, tem que dar vida ao jogo. O ouvinte em casa tem que sentir que o jogo está emocionante. Uma das coisas que eu acho ruim, por exemplo, quando você chama um comentarista e fala, o jogo está muito ruim, ou você ouvindo de rádio, você desliga, fala, o jogo está ruim, vou ouvir, então vou ouvir muito. Você nunca pode dizer que está ruim, mesmo estando ruim. Não que você vai mentir, você vai focar de outro ângulo, seria isso? Deve mentir. Mas você tem que, exatamente, de outra maneira, falar que mesmo o jogo estando ruim, dizer que o jogo vai pro factual, né? Daqui a pouco melhora, que não sei, tentar buscar alguma informação relevante ali daquele momento. Não liga o rádio, que ele não saia da transmissão. Agora, um dos detalhes que eu acho mais interessante nesse camarada aqui do Gilson Ricardo, sempre foi marcante pela sua alegria, pela sua competência e pela sua rapidez. Uma excepcional dicção, você sabe exatamente tudo que ele fala, uma excelente velocidade de pensamento e é versátil. Ele comanda, por exemplo, um giro de notícias com uma rapidez. Eu apresento o Panorama Esportivo de 10 da meia-noite na Rádio Globo já há 18 anos. Eu sou teu fã, né, Gilson? O Brasil todo, que agora o Brasil todo ouvindo a gente, uma audiência fantástica. Isso é muito legal. Eu acho que o reconhecimento do público é que te faz feliz, né? E você não pode chegar no rádio, se você está com problema em casa, se você
Você deixa na porta da rádio, né? Você não pode, você está alegrando o povo. Por exemplo, aí aconteceu um fato comigo, vou respeito, né, Gilson? Eu fui fazer um jogo lá em Salvador, na Fonte Nova, Brasil e Espanha, e minha avó morreu nesse dia. Eu fui criado pela minha avó junto com a minha mãe, a gente sempre viveu junto muito tempo. Ah, você e aí é o dito criado com vó? Não, mas não, com a avó e com a minha mãe, porque a gente morava junto, minha mãe, meu pai, minha avó. E minha avó morreu nesse dia, na hora do jogo, rapaz. Caramba, bicho. E aí o Valdemar falou, é melhor não dar notícia pra ele agora, porque deixa pra falar depois do jogo, mas eu tava ouvindo o retorno e eu vi. Aí falei, Valdir, olha só, eu tô ouvindo aqui a informação vindo lá na Rádio Rio, fica tranquilo, eu vou fazer o jogo, eu só queria que você ajeitasse pra eu voltar na delegação do Brasil, que depois do jogo eles vão voltar pro Rio, falar que na época o Giolito Coutinho era o presidente, para que eu voltasse, que eu quero voltar, eu morava em Petrópolis. Aí o Valdir conseguiu isso, eu voltei, mas trabalhei normalmente sem deixar transparecer que tinha morrido a minha avó, que era uma pessoa que eu adorava, que eu amava muito. Mas no ar ninguém precisa saber disso. Depois, fora do ar, é que você entra naquela depressão, aí você vê a situação real qual é. Mas no ar você tem que manter a tranquilidade. A gente até... Nosso papo aqui está sendo papo Windows. Até abri uma janela aqui, eu, por exemplo, botei a minha vovó no caixão. A minha avó era uma pessoa sensacional. Quando eu coloquei a minha avó no caixão, eu falei, a ficha não desceu, sabe, Gilson? Daqui é complicado. Mas você vê, o profissional é isso, você tem que... Se você está com um problema em casa, com a mulher, brigou com a mulher está de mal, o filho te deu um problema, todo mundo tem problema, quem é que não tem problema, né? Mas a gente não... O público não tem culpa, né? Você não pode passar isso no rádio, entendeu? No rádio você tem que ser o mesmo cara. Ô Gilson, eu vou até... levar esse nosso papo para um lado que pouca gente sabe. Pouca gente sabe porque você tem tantos e tantos anos de rádio que você realmente já foi e é essencialmente um narrador, em origem. O que é um narrador? Você estava falando aí do Jorge Cury, que é um Pelé do rádio e tal. O que o narrador hoje tem que ter de diferencial? E o que está faltando nessa garotada nova que está chegando aí? Bom, a primeira coisa que tem que ter de diferencial é você tem que acompanhar a moda, porque o rádio é um modismo, então você tem que estar sempre atualizado, você não pode usar palavras do passado. Hoje a garotada é outra, a maneira de viver é outra, tudo hoje é diferente. Terminologia são outras. O cara fala diferente, né? Totalmente tem a internet, os termos. Hoje está tudo aí, você tem tudo. Além de você ter o rádio, você tem tudo contra. Tem rádio, tem a televisão, tem internet. Então você tem que estar atualizado com tudo, para que você conquiste a juventude, porque as pessoas velhas vão morrendo. Aí você tem que esquecer. E as informações velhas são pouco também, né? São poucas, então você tem que acompanhar a vida, a modernidade. Então o narrador tem que estar sempre, e tem que ter velocidade. Narrar futebol tem que ter velocidade, inspiração boa, velocidade para acompanhar a bola. O ouvinte gosta de ouvir o lance, agora com a televisão, o cara está vendo na televisão e está escutando rádio. E se você está atrasado, o cara fala, pô... E o cara tem a internet também, está acompanhando tudo. De repente ele sabe mais do que você. Sabe mais que você. Então você tem que estar sempre atualizado e velocidade. Hoje o rádio é velocidade, o rádio mudou. Antigamente era igual ao futebol mudou. Antigamente o cara pegava a bola, o Gerson pegava a bola no meio de campo, olhava para quem que ele ia lançar. Se o Gerson estivesse jogando, ele ia pegar a bola, ia ter uns 5, 6 caras já dando nele. Então, mas de repente ele se adequaria também, né? Não é verdade? Então, tinha que se adaptar, porque senão não ia conseguir, não conseguir se adaptar agora, não ia jogar. Então tudo mudou, a vida mudou. Hoje tudo é mais rápido. Aí você tem que pensar rápido, tem que acompanhar o raciocínio das pessoas. Mas o rádio é emocionante, vai ser sempre emocionante. E essa história de que rádio vai mudar, né, Gilson? Essa história de que o rádio vai mudar, vai morrer por causa da internet, que nada, a internet tornou-se um braço do rádio, não é isso? Com certeza. O rádio vai ser sempre o rádio. Isso aí você pode ter certeza, a informação precisa, a informação instantânea, o cara chega e dá a notícia agora, o jornal ainda vai fazer a foto para publicar amanhã, a televisão vai gravar para passar, mesmo na internet. O rádio é agora. O rádio é já, nesse momento. E a internet... Aqui agora, se tiver acontecer alguma coisa aqui agora, a gente já vai dar informação. E tem um detalhe interessante, Gilson, a internet tem um delayzinho de 14 segundos, o rádio não tem não, tá? Não tem delay. Olha aí, falando de delay, que delay foi um grande meio-campo também do Fluminense. Aquele timaço dos anos 80. Gilson, eu vou te liberar, você é um cracaço. Enquanto a gente estava conversando aqui com o Gilson, eu estava ouvindo aqui no retorno a voz do nosso garotinho, da Maria Chuteira. Está em frente à cabine aqui. E desse dinamismo que é a Rádio Globo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Saiba que você é uma pessoa muito importante, independentemente de não ter a imagem na telinha de uma TV, você é um camarada que sempre me emocionou. Eu era garotinho, botava ali meu radinho, pô, Gilson, esse camarada é muito alegre. O meu tio, eu tenho um tio taxista que é fã teu incondicional. E você é uma pessoa do bem, um camarada que está sempre disposto a trabalhar e está sempre com um bom sorriso. Por quê? Porque eu acho que é feliz, porque faz o que ama e o que gosta. Isso é verdade, isso é fundamental.
Você fazer o que você gosta, senão não vai dar certo. Eu estou em rádio há muitos anos, minha vida é todo rádio, tudo que eu tenho na minha vida agradeço ao rádio. Você migraria pra TV, não, né? Não, gosto mais de rádio. É, né? Estou acostumado ao rádio, né? É, né? Eu já me adaptei tanto ao rádio, até eu conseguir me adaptar em TV. A gente faz aquele programa Jogo Aberto aí na Band, de meio-dia e meia, de segunda a sexta, mas é um programa nosso, descontraído, meu, Zé Carlos, para retroalimentar o rádio, digamos assim. É, mas né? na verdade o nosso negócio é rádio. Você já deu aula, quer dar aula também? Não, eu já dei aula, mas é meio cansativo. É. Porque eu quase não tenho tempo também. Mas essa tua experiência um dia vai servir para dar aula, né? Sempre. É que a gente aqui no... Se eu chegar lá ainda... É que a gente aqui no Ocidente, né, Gilson? A gente não tem muito essa questão. A gente quer mais é descansar, porque a gente mergulha muito. No Oriente a gente tem essa característica do camarada chegar num determinado ponto, mas eu acho que você faz tanta coisa durante o seu dia. Eu saio de casa às 10 da manhã, chego em casa às 1 da madrugada. E a tua mulher tem que ser uma companheira para acompanhar um profissional tipo Gilson Ricardo? Acho que qualquer mulher que casa com radialista tem que ser, porque radialista não tem final de semana, não tem carnaval, não tem Natal, não tem Ano Novo, é trabalho. O radialista ele trabalha muito. Então você casou bem? Estou casado por enquanto, tá dando certo. Quanto tempo de casamento? Vamos com a minha segunda mulher, 22 anos. Pô, mas 22 anos? 22 anos com a segunda mulher? Caramba, hein? É leão. É o cara... E essa história de ser Flamengo também... Não escondi isso de ninguém. Sou Flamengo, eu não escondo. Mas se tiver que pichar o Flamengo, eu vou pichar. Eu sou profissional. Trabalho em rádio. Sempre o factual, a notícia. Rádio Globo, Flamengo em segundo. Eu sou o primeiro Rádio Globo. Não me preocupo com o Flamengo. Já que bater no Flamengo, eu bato. Numa boa, mas sempre no factual, no jornalismo. Acima de tudo, sempre. Sempre profissionalismo. Muito bem, esse é Gilson Ricardo, um ícone do rádio. Nós temos José Carlos Araújo, Gilson Ricardo, Valdir Amaral, Jorge Cury, Heraldo, essa galera toda que marca a história no rádio do Brasil. Esse é Gilson Ricardo. Valeu, Gilson. Valeu, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Ó, Gilson tá aí, vai trabalhar. Daqui a pouco tem Botafogo. Tô indo pro campo agora, para Botafogo e São Paulo. Quem é que ganha? Dá um palpite aí. Você não é Alex Escobar nem nada, mas dá um palpite. Eu acho que o Botafogo tá motivado, rapaz. O São Paulo ainda não conseguiu engrenar, tá com um técnico interino. Eu acho que o Botafogo tá emocionalmente está muito mais preparado. Chuta o placar aí, Gilson. O Botafogo ganhou do Santos, jogou lá, ganhou do Santos. Aquele gol do Abreu foi coisa de Deus, de louco, hein? Quem sabe ele faz hoje aqui outro. Quanto é que vai dar? Quanto é que vai ser o jogo hoje? Então, eu acho que o Botafogo ganha de 2-1. 2-1. Muito bem. Valeu, Gilson. Valeu. Tchau, tchau, filho. Tchau, tchau.